Nas duas últimas apresentações, eu abordei sobre alguns aspectos a respeito do pecado, conforme estão registrados lá no capítulo 4 do livro de Levíticos. Hoje não vou continuar ainda fazendo aquela análise comparativa de traduções de palavras do original hebraico para o português, mas continuando com duas reflexões a respeito do simbolismo do tabernáculo e do altar do incenso. A narrativa da construção do tabernáculo está nos capítulos 25 a 30 do livro de Êxodo, onde Deus determina a Moisés que o povo tragam ofertas de vários artigos como tecido, ouro, prata, bronze, madeira, para construir um santuário móvel, né, que seria então acompanharia o povo durante a jornada pelo deserto. E no versículo 8 e também no 9, lemos o seguinte: e farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu mostrar a você como modelo do tabernáculo, e como modelo de todos os seus móveis, assim mesmo vocês farão. Né? Falando para Moisés e Arão. Muito bem, então o tabernáculo ele era composto de 3 partes. Tinha a tenda da congregação, também chamada tenda do encontro, ou mais conhecido como tabernáculo, que era composto de 2 repartimentos. Né? Tinha a parte anterior, onde se entrava, era o santo lugar. E na parte posterior, lá no fundo, havia uma separação, uma divisória com uma cortina ou véu. E ao redor, essa tenda, esse tabernáculo era cercado por um retângulo feito de cortinas de linho branco, né, linho branco, mais ou menos de 2 metros de altura. E em cada uma dessas partes havia alguns objetos e tinha um nome próprio. A parte que cercava o tabernáculo era chamada de átrio, né? E a parte anterior, onde se entrava na tenda, era o santo lugar. E aquela parte, aquele compartimento lá nos fundos separado, era o Santo dos Santos. Lá ficava a arca da aliança, toda feita de madeira e revestida de ouro, com uma tampa denominada de propiciatório. Em cima dessa tampa, o propiciatório, havia a escultura de 2 querubins. Ali dentro ficavam as 2 tábuas da lei que Deus tinha dado para o povo através de Moisés, os 10 mandamentos. No santo lugar, bem em frente ali a arca, mas na parte anterior ficava um pequeno altar feito de madeira também, revestido de ouro, de mais ou menos 45 centímetros quadrados, né, a sua área, e 90 de altura. Era o altar do incenso, aonde se oferecia incenso queimado com brasas tiradas do altar lá do átrio, de manhã e à tarde. E na próxima oportunidade vou falar especificamente do simbolismo deste altar do incenso. Muito bem. E ainda nesse santo lugar, além do altar do incenso, do lado direito ficava uma mesa com 12 pães sem fermento que representavam as 12 tribos de Israel. Do lado esquerdo, o candelabro com 7 lâmpadas, né, que representa ali a luz divina do Espírito Santo, da sua palavra, né, a palavra de Deus. E no átrio, a parte exterior, na entrada ficava um altar grande de bronze, onde se ofereciam sacrifícios queimados. Ali era sempre aceso o fogo que queimava os incensos, ou melhor, os sacrifícios de animais, seja pelo pecado, seja de ações de graça, sacrifício de cereais e as ofertas do povo. E entre a tenda ali, o santuário,
o tabernáculo. E o altar tinha uma grande bacia de bronze, onde havia água para os sacerdotes se lavarem antes de ministrar. Muito bem, nós temos esse dois simbolismos aí do que significa o tabernáculo. Ele representa ao mesmo tempo o nosso ser integral, espírito, alma e corpo, e também representa Cristo, o Verbo encarnado entre nós. Mas hoje eu vou falar só do aspecto do simbolismo do nosso corpo. Então, Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses que nós devemos conservar íntegros e irrepreensíveis o nosso espírito, alma e corpo para a vinda do Senhor. Então, nós somos esse ser constituído numa tricotomia, né? Em três partes, falando numa linguagem teológica. E então o santo lugar, o santíssimo, onde Deus ali se fazia presente, representa o nosso espírito. É a faculdade por meio da qual nós temos interação, comunhão pessoal com o nosso Criador, o nosso Pai, né? E no Espírito que nós já nascemos com a consciência que já traz consigo a lei de Deus escrito nela, né? Nós temos essa consciência do certo e errado por natureza. O santo lugar representa a nossa alma, a sede de todas as nossas emoções, sentimentos, afetos, os sentidos, né? E aqui representa a nossa alma, então o santo lugar. E o átrio representa o corpo, a parte física. Nós somos um ser metafísico, espírito e alma que habita num corpo material, né? E, portanto, todo esse simbolismo representa, em primeira parte, o nosso ser, né? E, como disse, na próxima oportunidade vou falar sobre o simbolismo do altar do incenso. No altar do incenso se queimava, então, aquele perfume composto, aromático, de manhã e à tarde. O sacerdote pegava, então, tinha um recipiente, um turíbio, né? Uma taça, e ele, então, pegava a brasa do altar, punha naquele recipiente e pulverizava em cima aquele incenso, aquele pó aromático, e criava-se uma fumaça perfumada que inundava todo o tabernáculo, aquele cheiro gostoso que representa a oração. E era queimado de manhã e à tarde, o que significa que nós devemos começar o dia com a nossa devoção, a oração de gratidão a Deus pela noite de repouso e suplicando a sua bênção para a nossa vida e nossa família e as pessoas para quem o Espírito Santo nos dirigirem a interceder, né? E encerrar o dia agradecendo pela sua bênção no dia já vivido e suplicando a bênção para a noite de repouso. Na próxima oportunidade, como disse, vamos falar sobre o simbolismo maravilhoso do altar do incenso, onde representa ali o lugar da oração.